havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador professor Rogério Rocal para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 56ª sessão ordinária, em 4 de julho de 2017. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Eliseu Kessler, segundo suplente, professor Rogério Rocal e Zico Bacana, ambos a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Renato Cinco, Leandro Lira, Tarcísio Mota, Raimon, Paulo Pinheiro, Leonel Brizola, Val Ceasa, Cláudio Castro, David Miranda e professor Rogério Rocal, 10, assume a presidência o senhor vereador professor Rogério Rocal e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Renato Cinco, ambos a convite. A sessão é encerrada às 17h20. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhora Presidente de Trabalhos, vereadora Tânia Bastos, senhores vereadores presentes, senhores funcionários da Casa, senhoras funcionárias, senhoras vereadoras. Provavelmente estamos encerrando hoje aqui o primeiro semestre de 2017. E no encerramento, eu queria inicialmente lamentar profundamente que a Casa não tenha tido a sensibilidade de avaliar o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um gravíssimo momento no país, um gravíssimo problema no Rio de Janeiro, e mesmo diante de todos os problemas aqui apresentados em relação à receita, em relação à situação econômica e fiscal da Prefeitura do Rio de Janeiro, a discussão mais importante nos últimos meses e que acabou não se complementando, que é a discussão sobre o IPTU, sobre a mudança da planta de valores do IPTU, a Câmara resolveu, de uma maneira abrupta, estava caminhando na negociação para que pudéssemos discutir, nós mesmos, do PSOL, na reunião conjunta das comissões, fizemos um parecer, um pedido de vistas do projeto, que termina no dia 6, com o intuito, e assim fizemos com o próprio presidente, com o próprio líder do governo, vereador Messina, fizemos uma série de pedidos. A gente até estava disposto a antecipar o nosso voto, mas acabou, parece que aquelas informações necessárias, a audiência pública, a questão das emendas, que nós conversamos com o líder do governo, parece que não prosperaram na negociação e nós não recebemos nada, ficamos aguardando até agora, porque o tempo à espera é exatamente para termos mais informações. Nós não temos, eu acho que nenhum de nós aqui pode dizer que tem problema, que tem necessidade do recesso. Esse recesso era plenamente dispensável nesse momento. Nós estamos num momento difícil, a discussão do IPTU é uma discussão séria, complexa, e é evidente que, se nós abríssemos mão do recesso, seria um caminho muito importante, que a população ia entender muito bem o trabalho dessa Casa. Aí a gente não pode reclamar como hoje, por exemplo, na rádio CBN, nós ouvimos uma matéria sobre a Câmara fazendo várias críticas a projetos que, segundo a avaliação daqueles que fizeram a matéria, projetos que não causam nenhuma modificação na vida do carioca. 25% dos projetos aqui apresentados não fazem nenhuma diferença na vida do carioca. Nós somos obrigados a ouvir essas críticas sem poder dar algo em troca de importante, sem mostrar, sem desmenti-los em relação a isso. E essa era uma boa oportunidade. Eu não entendi por quê
que acabou se atropelando essa história de que iríamos avançar um pouco mais no recesso, e ontem já temos hoje a votação da LDO, hoje a parte final, e encerra-se o semestre aqui agora. Eu acho que nós não temos moralmente nenhuma condição de dizer que não podíamos abrir mão do recesso. É lamentável. Temos a discussão grave que está acontecendo no Rio de Janeiro sobre a questão dos ônibus. Essa casa tem discussão para fazer sobre isso. Por exemplo, há um projeto nosso que é de suma importância, agora mais importante do que antes ainda, que mostra que não há razão para mantermos uma renúncia fiscal com a FETranspor. Nosso projeto, ontem nós vamos tentar hoje novamente a inversão de pauta, ver se é possível botar em votação isso rapidamente. Por que que a Prefeitura do Rio vai abrir mão de 72 milhões de reais de isenção fiscal esse ano? Já abriu mão de 400 milhões de reais nos últimos anos. Por que que o Rio de Janeiro é a única capital que tem um ISS menor do que 2%, 0,01%? Parece que Florianópolis erra junto com a gente. Então, Florianópolis também erra. Os vereadores lá deviam acordar e tentar fazer essa modificação. Estamos vendo aí que todas essas conversas, que sempre são ditas aqui nas reuniões, foram ditas aqui pelas pessoas do governo anterior, sobre a discussão do bilhete único, mas várias coisas aí estão caindo por terra. Lá no Estado nós estamos vendo que o dinheiro, que as isenções fiscais, mais do que isso, que a atuação do governo do Estado junto às empresas de transporte no Rio de Janeiro era lamentável. Nós temos no Rio de Janeiro também muitos problemas. Nós tivemos uma CPI aqui que não conseguiu andar. Ontem também conseguimos conseguimos as 17 assinaturas para abrirmos uma CPI sobre essa situação. É muito grave a situação. Não havia razão, na minha opinião, na nossa opinião, não havia razão para que nós parássemos de discutir esses problemas agora apenas por uma questão de um recesso. Eu espero que nós possamos reabrir essas discussões, nós possamos votar, por exemplo, o fim da isenção fiscal do ISS. Não há razão nenhuma para nós abrirmos mão desses valores. E lamento profundamente que esta casa não consiga discutir esses problemas. Eu espero que a gente no segundo semestre possa discutir esses problemas, possa abertamente falar aqui sobre os problemas, sobre os erros cometidos pela casa em relação às políticas de transporte no Rio de Janeiro, a supervisão, a investigação, a cobrança, o trabalho nosso de fiscalização das políticas públicas, em especial da política pública de transporte. Nós estamos encerrando esse semestre com graves problemas do governo Crivella, problemas econômicos, que ele e sua equipe atribuem maior parte ao legado do governo anterior. Mas temos também problemas na atuação do governo Crivella. Nós estamos vendo hoje que foi feito o possível em relação à saúde e à educação para levar esses 6 meses, mas a situação é caótica, a situação é muito difícil. É preciso que as autoridades tenham sensibilidade, que a equipe do novo prefeito tenha sensibilidade para não buscar mais problemas do que aqueles que já existem. Nós tivemos aqui atuações complexas da infraestrutura do governo. Eles inventaram aí uma história de suspender o adicional noturno do pessoal da saúde, criaram um problema enorme que acabaram remendando o problema. O único conserto que pôde ter foi mudar para um encargo especial para as pessoas que tinham direito ao adicional noturno. Agora suspenderam novamente numa atitude absolutamente desconcertada, numa atitude completamente sem condições de se entender como é que um governo que quer trabalhar, que precisa trabalhar, que quer estar ao lado do funcionário público, suspende a dupla jornada. O pagamento da dupla jornada na área da saúde foi suspenso. As pessoas já haviam trabalhado, foi preciso uma correria, pessoal do governo, pessoal da Secretaria de Saúde que fica na frente disso, sendo o responsável por isso, quando na verdade isso é lá atrás, é a infraestrutura do governo que mais uma vez errou. Os funcionários lá da Secretaria, tem um nome estranho lá, da Casa Civil, etc., parece que não estão entendendo que estão no governo. Estão tomando atitudes absolutamente desnecessárias. Suspendeu o adicional noturno de uma hora para outra. Agora não pagaram a dupla jornada.
o não pagamento do adiantamento do 13º. Portanto, nós estamos terminando muito preocupados. Exatamente, nós não estamos fazendo aqui nenhuma crítica de oposição. Nós aqui fizemos várias coisas, vários momentos, votamos vários momentos aquilo que era necessário. Temos participado da discussão tanto na área de educação, quanto da saúde, quanto do meio ambiente. Os nossos vereadores têm participado, tentado discutir com o governo. Entendemos plenamente os problemas que ele está enfrentando do legado, dos erros cometidos pelo governo anterior, mas é preciso que o governo acorde um pouco, que o governo acelere um pouquinho o seu ritmo, porque parece que eles estão assustados. Tem alguns secretários, né, que foram à televisão para falar coisas absolutamente inaceitáveis. Inaceitáveis. Eu espero que o governo Crivella, durante as férias, seja sacolejado pelos seus membros, seja balançado pelos seus membros, para acordar de uma inércia que parece que cada vez está aumentando mais e que será problemático para levar essa cidade em pé até o final do ano. Na área, a questão que eu falei, eu queria solicitar, presidente da mesa, a publicação de uma matéria divulgada ontem, na edição que saiu ontem do jornal Folha Dirigida. É uma longa discussão sobre o assunto em que a gente aborda todos esses problemas da saúde. A saúde do Rio agoniza na UTI, muito claramente mostrando o que aconteceu, o legado deixado pelo prefeito Eduardo Paes na área da saúde, as medidas tomadas que foi possível serem tomadas e a grande dificuldade e a completa terceirização do sistema. Hoje, quase 45% das unidades públicas de saúde são geridas por terceiros, não por funcionários, e nós tivemos, durante o governo Eduardo Paes, o número de funcionários efetivos caiu de 28 na saúde, de 28 mil para 24 mil, e o número de terceirizados aumentou de 3.500 para 30 mil. Ou seja, o atual governo vai ter que ter jeito, habilidade e conteúdo para resolver esse grave problema que é hoje a falta de profissionais na área de saúde, a falta de material, que a gente sabe que a origem são problemas do governo passado, mas que já são 6 meses de governo e é preciso dar um jeito. Não é possível que o prefeito tenha conseguido, optado, pensado, informado, tenha sido induzido a fazer um remanejamento de recursos da conservação para a publicidade e não conseguiu até hoje fazer um remanejamento para a saúde ou para a educação, que é absolutamente necessária. Estamos vendo que será necessário até o final do ano. Então, queria pedir a autorização para a publicação dessa matéria aqui do jornal e espero que os senhores, hoje é o último, provavelmente seja o último dia desse período, que a gente possa acordar em relação a isso. Deixar aqui meu protesto em relação a nós termos encerrado esse primeiro semestre e não prolongado, o ponto importante da suspensão do recesso, para que a gente pudesse continuar discutindo esses assuntos, seja o IPTU, seja a questão das políticas públicas de transporte no município do Rio de Janeiro, que tem grandes e graves problemas que estão dando dor de cabeça para muita gente. Muito obrigado. Obrigada, vereador. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Renato Cinco, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhora presidente, vereadora Tânia Bastos. Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Recentemente, essa casa aprovou um projeto de emenda à lei orgânica de minha autoria e de mais 33 vereadores da legislatura passada, que ampliou a licença paternidade dos servidores do município de 8 para 20 dias. Como trata-se de emenda à lei orgânica, a Câmara Municipal promulgou, e não o prefeito, essa lei, essa alteração da lei orgânica, no Diário da Câmara Municipal do dia 14. Bom, de lá para cá, eu tenho recebido já mais de uma dezena de servidores municipais reclamando que ainda não estão conseguindo exercer o seu direito à licença paternidade de 20 dias. Um desses servidores, inclusive, conseguiu um mandado de segurança do Tribunal de Justiça garantindo
o seu exercício, a licença maternidade de 20 dias. Bom, nas conversas aqui nessa casa, eu estava tendo muita dificuldade de ver reconhecido o problema, né, de que os servidores não estavam conseguindo exercer esse direito. Então, hoje pela manhã, ontem à noite, eu fiz uma reunião no meu gabinete, recebi alguns servidores, tanto da educação como da saúde, que até o dia de ontem não tinham conseguido ainda exercer o seu direito, a licença de 20 dias. E hoje pela manhã, eu fui no Centro Administrativo São Sebastião acompanhar um desses servidores junto ao RH da Secretaria de Educação. E lá nós ficamos bastante felizes porque, imediatamente, as servidoras nos avisaram que, na segunda-feira, foram informadas de que esse direito deve começar a ser exercido. Ligaram para a direção da escola desse professor, para que a diretora da escola tomasse ciência e fosse encaminhada a licença de 20 dias para esse servidor. Então, o caso particular que eu fui acompanhar hoje pela manhã foi resolvido. Mas, por exemplo, um dos servidores da saúde que me procurou ontem no gabinete teve novamente no RH, né, da repartição dele, e foi negada, mais uma vez, a licença de 20 dias. Eu telefonei para a responsável pelo RH e eu tive uma conversa um tanto quanto surreal, né? Porque ela me dizia que ia cumprir a lei orgânica, os 8 dias. Aí eu dizia para ela, não, mas a lei orgânica já foi mudada, já foi promulgada pela Câmara. A senhora não está cumprindo os 8 dias. Ela afirmava que ela precisa de uma comunicação central da Prefeitura avisando que a lei mudou, que ela deve cumprir os 20 dias. E enquanto eu não receber essa comunicação, eu vou continuar a cumprir a lei orgânica. Eu falei, não, o que a senhora está me dizendo é que enquanto a senhora não receber essa comunicação, a senhora vai continuar descumprindo a lei orgânica, que a lei orgânica mudou desde o dia 14, no dia que ela foi promulgada por essa casa, né? Bom, depois desse contato pessoal no RH da Secretaria de Educação e do contato por telefone com esse RH da Secretaria de Saúde, eu me dirigi então à antiga Secretaria Municipal de Administração e conversei com assessores, né, do atual subsecretário de Assuntos Correlatos, eu acho que é esse o nome. Agora me falhou a memória o nome da subsecretaria, né? Conversei com a assessoria e depois um dos meus assessores, eu tive que voltar para cá, conversou com o subsecretário. E aí a informação que nós recebemos do subsecretário e que depois também foi repassada pela sua assessoria para a minha assessoria por telefone, é de que todos os RHs já receberam a comunicação de que devem cumprir os 20 dias e que eles vão apurar a responsabilidade individual dos burocratas que não tiverem encaminhando a licença de 20 dias, né? Então, o momento, a informação que nós temos de boca, não é por escrito, do subsecretário, é de que todas as RHs da Prefeitura já foram comunicadas da necessidade de cumprir a licença paternidade de 20 dias. Bom, eu vou continuar acompanhando os casos dos servidores que já me procuraram. Apelo a todos os servidores municipais que tiveram seus filhos nascidos a partir do dia 14 e que não tiverem tido acesso à licença de 20 dias, que procurem o nosso gabinete. Nós já estamos articulados com a Defensoria Pública, temos como encaminhar todos os servidores que nos procurarem à Defensoria Pública para tomarem as medidas, né, cabíveis, tanto para poderem exercer, os que ainda não exerceram os 20 dias, como outras medidas legais, né, que tenham que ser tomadas para sanar o prejuízo que servidores possam ter. Como, por exemplo, esse servidor da Secretaria de Saúde, que eu estou acompanhando o caso, ele já exerceu
os 20 dias de licença e agora ele está brigando porque 12 dias foram considerados falta ao serviço. Então, nós vamos dar todo o apoio jurídico a esse servidor para que seja reconhecido que ele não faltou ao trabalho nesses 12 dias, que ele exerceu um direito estabelecido pela lei orgânica do município. Agora, eu queria fazer mais uma observação. Eu fiquei um tanto quanto impressionado com vários burocratas do município me dizendo o seguinte, que eles só têm que obedecer à lei depois que forem comunicados pelo Executivo. Isso está errado. Esses servidores, eles têm, inclusive, que tomar cuidado para eles não serem punidos, como já ameaçou o subsecretário. Todo cidadão e toda cidadã é obrigado a cumprir a lei, independente, inclusive, de conhecer a lei ou não. O desconhecimento de uma lei não dá o direito a ninguém de descumprir a lei. E se o seu superior hierárquico não determinou que você cumpra a lei, isso não tira a sua responsabilidade de cumprir a lei. O que estabelece as leis no nosso país é que, promulgada pela Câmara Municipal uma emenda à lei orgânica, essa emenda à lei orgânica passa a ter validade imediatamente. Imediatamente. Mas aí muitos argumentaram o seguinte, não, mas o prefeito publicou no Diário Oficial do município que ele vai entrar com uma ação de inconstitucionalidade. Isso não suspende o cumprimento da lei. Somente a partir de uma decisão judicial, pelo menos através de uma liminar, é que se pode suspender os efeitos da lei. Então, eu sugiro, que os servidores do município compartilhem essa informação. Não é? A lei foi promulgada por essa Câmara Municipal no dia 14 de junho. A partir do dia 14 de junho, todos os servidores municipais são obrigados a respeitar a emenda que foi promulgada por essa Câmara Municipal, sob o risco de estarem se expondo a ações judiciais por descumprimento da lei orgânica do município. Então, amanhã eu vou tentar me encontrar com o subsecretário, eu vou pedir ao subsecretário que faça uma circular, um documento por escrito a todas as RHs, para que ninguém mais tenha dúvidas de que eles têm que cumprir os 20 dias a partir do dia 14. Mas eu acho também que a Prefeitura precisa esclarecer os servidores municipais de que eles são obrigados a cumprir as leis, independente de receberem determinação superior ou não. A determinação superior para ampliar a licença paternidade de 8 a 20 dias, ela foi dada por esta Câmara Municipal, quando votou a emenda, e pela mesa diretora da Câmara Municipal, quando promulgou a emenda à lei orgânica. Então, que os servidores do município possam exercer os seus direitos, que os gerentes e os coordenadores de RH cumpram a lei para evitar, inclusive, a sua exposição pessoal a ações judiciais que possam ser promovidas pelos servidores ou pelo Ministério Público. Então, hoje, eu fiz essa peregrinação pelos gabinetes do Centro Administrativo São Sebastião e acho que não existe nenhuma razão, já não existia e agora existe menos razões ainda para que o direito à licença paternidade de 20 dias seja cumprido. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, vereador. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Otônio de Paula, que dispõe de 10 minutos. Senhora presidente, vereadora Tânia Bastos, senhores e senhoras vereadoras aqui presente nesta Casa de Leis, senhores e senhoras que nos assistem pela TV Câmara, cidadão
e cidadã da nossa cidade do Rio de Janeiro. Senhora Presidente, eu li com atenção uma carta aberta publicada no jornal Folha de São Paulo pelo prefeito Marcelo Crivella, com o título "A culpa também é sua". E eu gostaria de ler esse artigo do prefeito Crivella. Diz assim: o ato extremo da hipocrisia é culpar os outros por pecados que todos temos, por omissão ou ação. O Brasil é o que é porque todos fizemos assim. É interessante ler o artigo Mortalha, publicado nesta Folha, em que Fernanda Torres culpa a classe política ou o andar de cima pela enchente do Rio de Janeiro, pelo engarrafamento de trânsito ou pela ausência dele. Na sua fúria, chega a comparar os bilhões da corrupção investigados pela Lava Jato ao prefeito capaz de fugir de um acidente sem prestar socorro à vítima, como se tudo fosse a mesma coisa. Continua o artigo do prefeito Marcelo Crivella. O temporal que caiu no Rio no dia 20 de junho foi o maior desse mês nos últimos 20 anos. Coincidiu, infelizmente, com a maré alta, o que dificultou em muito o escoamento da água. O alto nível de impermeabilização do solo urbano leva cada vez mais comuns nas grandes cidades, problemas semelhantes a esses. São Paulo, nossa maior metrópole, no último verão, sofreu muito mais do que nós. Mas não é só isso. Há o excesso de lixo jogado nas ruas por pedestres desavisados, além de folhas enormes caídas de nossas centenárias amendoeiras. A colisão automobilística a que a autora se refere foi, na verdade, um mero esbarrão de pneus. A calota do veículo, para se ter uma ideia, nem chegou a cair. De tão irrelevante, só tomei conhecimento do caso quando, já tendo chegado ao destino, o motorista contou-me o que aconteceu. Todos sabemos que a imprensa, na pressa do mundo digital, nem sempre apura com rigor ou recolhe provas. Onde estão a perícia, as fotos do acidente, o boletim de ocorrência, o laudo do corpo de delito? A tal vítima abandonada teria sido quem? A calota do carro? Passei 10 anos com minha família nos países mais pobres da África, em meio à hecatombe da AIDS. Quando voltei ao Brasil, construí no sertão da Bahia, com um investimento de 20 milhões de meus direitos autorais, a Fazenda Nova Canaã. Lá, há quase 20 anos, centenas de crianças são educadas em horário escolar integral. No Rio, também nunca fugi à luta. Enfrentei sozinho 4 eleições contra o poderoso PMDB, hoje mergulhado por sua crise. Política é enfrentar sem tréguas as vicissitudes cotidianas da nossa sociedade desigual e injusta. É contrariar interesses estabelecidos, suplantar as maquinações do ódio impenitente, suportar crítica, humilhações, injúrias, menosprezo, calúnias e ainda assim encontrar força para cumprir um expediente de domingo a domingo sobre acusações cruéis dos que não lançam cargas pesadas dos que nos lançam cargas pesadas, sem que, no entanto, disponham-se a ajudar a resolver o problema. Aproveito esse espaço, continua o prefeito Crivella, para esclarecer a opinião pública
sobre histórias mal contadas, publicada nos últimos 6 meses. Não moro no palácio da cidade e nunca tive a intenção de construir um muro de 2 milhões para protegê-lo. Não tenho câncer de próstata, meu filho não é formado em psicologia cristã, curso que, aliás, nem existe, de forma que não poderia receber 10 mil da prefeitura, como disseram alguns boatos. Meu filho é formado no Reino Unido, em Oxford, fez mestrado na Fundação Getúlio Vargas, FGV, e hoje é consultor da ONU no Brasil. Também é importante dizer que nunca fiz culto no palácio da cidade e que a viagem oficial à Rússia foi sim combinada com os russos. A prefeitura não cortou a verba do carnaval. A crise impôs suspender o abono do ano passado para direcionar esses recursos às creches. Não nomeei sócio de minha filha e não acomodei evangélicos nas superintendências. Não abri mão de 70 milhões de ISS para empresas de ônibus. Foi no governo anterior que isso ocorreu. No meu, proibi o aumento da passagem. A prefeitura não vai financiar o filme sobre o bispo Edir Macedo. E de uma vez por todas, não nego a minha fé, mas a prefeitura não tem religião. Senhora presidente, eu fiz questão de ler esta carta por entender que nela o prefeito tem a oportunidade de expor alguns pensamentos. É óbvio que durante esses 6 meses, esse curto tempo de mandato de Marcelo Crivella, todos nós, até mesmo aqueles que torcem pelo seu sucesso, têm alguma crítica a fazer, óbvio, sejam críticas das mais variadas possíveis. Agora, uma coisa nós concordaremos, de que o prefeito Marcelo Crivella é um homem imbuído de boas intenções, que durante esses 6 meses de mandato, muitos boatos envolvendo o nome do prefeito Crivella vieram à tona por uma imprensa não muito firme nas questões da apuração da verdade, e muito mais do que isso, os interesses que Marcelo Crivella começa a mexer na cidade, e um desses grandes interesses veio à tona agora, há menos de 48 horas, quando o escândalo da FETransport, um escândalo que todos nós já sabíamos desconfiadamente, porém ainda não havia provas claras para toda a população. Esse escândalo vem à tona e toda a cidade e todo o estado fica perplexo com o tamanho da maldade que a classe política dominante desse estado e com certeza desta cidade também fez, tornando o cidadão fluminense, e com certeza as investigações vão provar isso, tornando os cidadãos cariocas refém da maracutagem, da malandragem, da sem-vergonhice, prova de políticos bandidos, ladrões, e que aproveitam o seu mandato para roubar a população. Marcelo Crivella, com certeza, haverá de fazer um bom mandato, esperamos todos nós, quer situação, e acredito que é a própria oposição também, porque se Marcelo Crivella não conseguir fazer um bom mandato no Rio, perderemos todos. Se conseguir, ganharemos todos enquanto cariocas. Portanto, sucesso ao prefeito, que ele corrija o que precisa ser corrigido, que ele oriente a sua equipe naquilo que precisa ser orientado, mas que o Rio continue avançando, porque a cidade não pode parar. Muito obrigado, senhora presidente. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Tarcísio Mota, que dispõe de 10 minutos.
Senhora Presidenta, senhores vereadores aqui presentes, trabalhadores desta casa, aqueles que nos assistem pela TV Câmara, boa tarde. Há muito a que se falar e que se discutir no dia de hoje. Cheguei a pensar em vir a esta tribuna para fazer um pronunciamento, mais um pronunciamento, sobre a questão dos ônibus e sobre as CPIs ontem protocoladas aqui nesta casa. Cheguei a pensar em fazer uma fala sobre a questão do Porto, da região do Porto Maravilha, que agora definitivamente recaem e recairá sobre o orçamento público do município os serviços que antes seriam feitos pela milagrosa parceria público-privada. Mas decidi fazer uma outra fala hoje, movida por um assunto que muitas vezes fica apenas no rodapé, fica abordado de forma mais lateral. E o assunto é a cultura. Quero fazer esta fala a respeito da cultura em cima, não do passado, embora vá falar do passado já disso, mas principalmente em cima do futuro. Nós recebemos recentemente, enviado para cá, para esta casa e tornado público pela imprensa, o plano estratégico da Prefeitura de Marcelo Crivella. O plano onde estão presentes as metas, as iniciativas, as estratégias até o ano de 2020. Em consonância com o plano plurianual e com as legislações orçamentárias anuais que serão aprovados, isso define qual é de fato a política implementada ou que pretende ser implementada pela Prefeitura do Rio de Janeiro para a nossa cidade. E é óbvio, é um documento muito extenso, que muita análise ainda precisa ser feita, que muito debate ainda precisa ser feito com a sociedade. Mas numa leitura inicial, especificamente sobre as metas para a cultura, algo me chamou muita atenção. Na página 91 do documento da Prefeitura, você tem lá as metas para uma parte do que eles chamaram do desafio social da cidade. E dentre essas 3, 6, 9, 10, 14 metas, apenas 3 dizem respeito à cultura diretamente. Me permitam lê-las. Inaugurar a sede principal do Museu da Escravidão e da Liberdade em 2020. Revitalizar 50% dos equipamentos culturais do município, qualificados segundo parâmetros de excelência em programação, acessibilidade, diversidade, segurança, sustentabilidade e infraestrutura até 2020. E, a última meta, implantar o programa Vale Cultura até 2020. Ora, eu queria usar desta tribuna para dizer que essas são metas absolutamente tímidas e insuficientes para o que nós temos de necessidade do ponto de vista de política pública para a cultura no Rio de Janeiro. E elas são absolutamente insuficientes e elas desvendam algo que eu venho a essa tribuna, e no qual nós já fizemos, inclusive, pela Comissão de Cultura, uma audiência pública, no qual nós falamos isso. Elas desvendam finalmente de que a Prefeitura não dá importância aos programas de fomento direto às atividades culturais na nossa cidade. Elas desvendam algo sobre o qual nós tivemos uma notícia, nós da Comissão de Cultura desta casa, presidida pelo Raimon, e do qual o vereador Renato Moura também faz parte, e eu também, quando tivemos a confirmação pela Secretaria de Cultura que a Prefeitura não vai pagar a dívida que tem com o edital de fomento de 2016. Foram 204 projetos culturais aprovados nesse edital, com mais de 5.000 profissionais que se espalhariam pelo território da cidade, fomentados diretamente pelo poder público, a partir de critérios muito interessantes, e que a gestão passada deu o calote e essa gestão mantém o calote. Por isso, inclusive, daqui a pouco, eu vou me dirigir rapidamente a Botafogo para estar lá na concentração de mais um ato que este movimento fará para cobrar esta dívida, que é o movimento Cultura Não Se Cala.
a cidade contra o desmonte. Eles reivindicam que a prefeitura possa encontrar um caminho para pagar os editais de fomento de 2016. E eles reivindicam mais do que isso, de que a política do fomento direto seja uma política cultural permanente, uma cultura de Estado. E não é o que aparece no plano estratégico. Pois senão, vejamos, uma das metas é a inauguração do Museu da Escravidão e da Liberdade. Há muita polêmica envolvendo esse museu. No dia 11 de agosto, a Comissão de Cultura fará uma audiência pública específica sobre a região do Cais do Valongo e sobre o Museu da Escravidão que lá se pretende ser implementado. Mas a segunda meta é, vamos revitalizar e ressignificar 50% dos equipamentos culturais da cidade até 2020. A minha pergunta é, por que só 50%? Os outros 50% estão bem, é isso? Dos equipamentos que a cidade tem, dos equipamentos culturais? E por fim, vamos implantar um programa de Vale Cultura. Ora, o dinheiro público vai ser novamente gasto para uma política cultural que será determinada pelo mercado. Será dado, e isso está escrito no plano estratégico, às famílias de mais baixa renda um valor para que elas possam consumir cultura no mercado. Esse programa de Vale Cultura, por exemplo, na minha opinião, podia ser muito bem substituído pelo programa de fomento direto. Provavelmente se gastaria menos e se garantiria cultura para todos, a partir inclusive de uma política indutora nos territórios, de uma política de produção cultural nos próprios territórios, a partir de quem produz cultura na cidade do Rio de Janeiro. Por isso, nosso mandato vai participar deste processo e solicitar, né, a revisão, ou pelo menos a inclusão de uma meta que garanta como política de Estado a política do fomento direto. É disso que se trata, né, o movimento de hoje, porque o movimento de hoje ele cobra a lógica do calote de 2016, mas é disso que se trata quando pensamos a cultura como uma política importante para a cidade, como uma cultura que cria laços, como uma cultura que cria como uma política de poder, inclusive, construir laços comunitários e laços de solidariedade na própria cidade. E eu digo isso e encerro para fazer um outro comentário pequeno sobre o plano estratégico, porque uma outra coisa me chamou muito a atenção, vereador Ottoni, e sei que o senhor partilhará dessa preocupação. O capítulo do plano estratégico sobre segurança, aquele que fala do Rio mais seguro, ele tem uma meta que é absolutamente curiosa. Me permitam fazer a leitura dela aqui rapidamente, assim que eu encontrar. São 6 metas de segurança, mas a meta 43 diz reduzir em 50% os índices criminais de baixa letalidade na orla da cidade do Rio de Janeiro. E depois, nas metas seguintes, que fala de policiamento comunitário, mais uma vez, só se fala em orla. Eu quero aqui me fazer crer que é uma leitura apressada. Mas se toda a política de modificação da Guarda Municipal, que a gente está aprovando aqui na Câmara, a toque de caixa, e sem discutir, for apenas para diminuir os índices de letalidade e de criminalidade na orla, a gente está governando por uma parte muito pequena da cidade. A gente está, inclusive, governando e pensando numa política de segurança pública, que é uma política de enfrentamento, baseada não nos lugares onde mais se precisa de prevenção, de inteligência, mas nos lugares onde a cidade aparece para o turista, a cidade aparece para o mercado. O fato de não haver nenhuma referência a de que forma o município vai ajudar na prevenção, na inteligência ou mesmo no combate, já que essa é a fórmula que a prefeitura resolveu adotar, nas áreas mais pobres da cidade, e apenas uma insistência em falar de diminuição dos índices de criminalidade na orla, não pode ser deixado, não podemos deixar passar isso em branco. A transformação do centro de operações num centro de segurança e a transformação na Guarda Municipal numa polícia de proximidade não podem estar apenas sendo vistas para a orla do Rio de Janeiro. Este é um erro que nós não podemos deixar acontecer. Muito obrigado, senhora presidente. Desculpa por ter passado um pouquinho do tempo.
Vossa Excelência usou terminantemente o tempo. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Raimon, que dispõe de 10 minutos. Não estando presente, eu passo a palavra, então, para o vereador Otônio de Paula, que dispõe de 10 minutos. Senhora presidente, eu volto à tribuna. Eu não ia tocar nesse assunto, mas foi abordado brilhantemente pelo vereador Tarcísio Mota, que, aliás, tem feito nesta casa, verdade seja dita, uma oposição de proposituras, uma oposição inteligente. Na verdade, o governo Crivella não pode reclamar em nada de que o PSOL ou de que a oposição nesta casa tenha atrapalhado sistematicamente o governo, ou seja, atrapalhando talvez o andamento da cidade. Isso a gente tem que realmente concordar. Todas as oposições aqui têm sido de proposituras. Mas, quando o meu colega Tarcísio Mota vem aqui e mostra as metas da Prefeitura sobre a redução de 50% os índices criminais de baixa letalidade e especifica que o foco está em baixar e reduzir isto na orla e, pelo menos no texto, não colocando outros pontos da cidade, não é? Eu também quero acreditar de que houve algum erro textual aqui, e que esta não vai ser a política do prefeito Crivella, não é? É claro que Tarcísio sempre fala uma frase aqui, que não é dele, mas ele sempre usa, né? Quem fala que vai governar para todos, está mentindo para alguém, não é? Mas eu acredito que esta não é a resposta do prefeito Crivella de governar para a orla ou para quem está apenas na orla. Então, mas fica o meu apoio a esta fala pontual do meu amigo Tarcísio. Bem, senhora presidente, o que me traz aqui a segunda vez a essa tribuna é para manifestar a minha tristeza, vereador Fernando William, sobre o momento que nós vivemos no Senado Federal Fluminense. O nobre vereador talvez seja um dos mais experientes desta casa, juntamente com talvez mais 2 ou 3 aqui dentro, e que já conhece a política fluminense há muitos anos. Eu acredito que nós nunca tivemos um Senado tão apequenado, um Senado tão inábil, um Senado tão sem propósito, ou pelo menos sem exercer o propósito pelo qual ele é destinado a exercer, do que este quadro de senadores que nós estamos tendo hoje. O Rio de Janeiro mergulhado numa crise sem precedentes, e nós não vemos nenhuma movimentação por parte do Senado Federal, por parte dos senadores, dos 3 senadores do Rio de Janeiro, nas articulações e nas tentativas de arrancar o Rio desta crise, quer crise moral, quer uma crise política, quer uma crise de segurança pública, enfim. A última manifestação
do Senado Federal que eu ouvi foi por parte do senador Romário, manifestando, na realidade, uma chateação porque o prefeito Crivella não atendeu a seus interesses, aos seus acordos políticos. Aí ele sobe na tribuna, esbraveja, fala até algumas inverdades, verdade seja dita, e pronto. A gente não vê mais Romário fazendo nenhuma atuação concreta pelo Estado, nem ele, nem o senador Lidberg. Torço para que o novo senador Eduardo Lopes, que substituiu o prefeito Marcelo Crivella, tenha um outro comportamento, para que novamente nós venhamos ter o orgulho que esse Estado já teve de senadores da envergadura de grandes senadores que nós já tivemos nesse Estado, como, por exemplo, o glorioso senador Nelson Carneiro e tantos outros senadores que esse Estado já teve. Mas talvez o cidadão comum não saiba, por exemplo, o que faz um senador. O senador tem a função de fazer, por exemplo, emendas orçamentárias que socorram os estados e os municípios, levando dinheiro para construir escolas, hospitais, as estradas, as creches, os postos de saúde. É o senador que é responsável pelas indicações de ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele também é responsável pela indicação do Superior Tribunal de Justiça. Ele também é responsável pela indicação do Tribunal Superior do Trabalho e do Superior Tribunal Militar. Cabe ao senador participar das indicações dos ministros para o Tribunal de Contas da União, que é o órgão máximo da fiscalização e aprovação ou reprovação das contas públicas. O senador pode instaurar, participar de CPIs, ou seja, comissões parlamentares de inquérito, para apurar fraudes, crimes praticados por políticos no âmbito federal. E é com base nessas CPIs que o cidadão precisa entender que o político, sendo achado culpado, poderá se tornar, então, por exemplo, um ficha suja. Por exemplo, cabe ao senador também autorizar o presidente da República a emprestar dinheiro, a contrair dívida externa. Ou seja, o papel de um senador é de uma relevância imensa, não só para a nação, mas também para o seu Estado. Por isso, fica aqui o meu registro, senhora presidente, e a minha tristeza por um Senado fraco, por um Senado apequenado, por um Senado que tem sido insignificante para o progresso do nosso Estado, para o avançar do nosso Estado, no momento de tamanha crise que nós estamos vivendo. Parece que nós não temos senadores, parece que nós não temos voz no Senado Federal. Isso é lamentável, porque afinal de contas, o Rio de Janeiro, que já foi capital desse país, e esse Estado que já foi a glória desta nação no âmbito político, vive uma crise sem precedente no seu quadro político. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, vereador. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Fernando William, que dispõe de 10 minutos. Senhora presidente, senhores vereadores, presentes, os que nos assistem em seus gabinetes, servidores desta casa, boa tarde a todos. O que me faz inicialmente vir
a esta tribuna é para tratar de um decreto que foi publicado pelo senhor prefeito, de número 43.219, em 26/5/2017, cujo objetivo é, em princípio, regulamentar a atividade de eventos, simplificando, inclusive, essas atividades. O decreto, inclusive, tem a ementa de Rio ainda mais fácil eventos. No entanto, quer dizer, um conjunto de entidades da sociedade civil, em que pese aplaudir a iniciativa e a ementa e a intenção da Prefeitura, manifesta uma legítima preocupação quanto ao artigo 8º, em que diz o seguinte: o gabinete do prefeito poderá impor a qualquer tempo restrições aos eventos ou produções de conteúdo audiovisual autorizados, inclusive durante a sua realização, sempre que o exigir a proteção de interesse público. É evidente que esse artigo, em princípio, ele tem um caráter absolutamente vago, não é? Quer dizer, o interesse público, né, para mim, pode não ser o interesse público para uma outra pessoa. O interesse público, por exemplo, pode ter conteúdo, né, de entendimento religioso ou cultural, ou, enfim, de que natureza for, para uns e não ter para outros. Então, convencido que estou, né, da boa intenção do prefeito, de sua boa índole, da sua intenção de cuidar dos problemas da cidade no limite de suas possibilidades, enfim, trago aqui essa preocupação que me foi encaminhada por diversas entidades de cunho religioso, especialmente aquelas de origem afro-brasileiras, que ficam nesse entendimento que, né, enfim, o prefeito já em diversas oportunidades manifestou que, enfim, não adotará nenhuma medida restritiva, coibitiva, né, ou de caráter proibitivo em relação à iniciativa de qualquer natureza, seja ela religiosa, cultural, enfim. Mas esse artigo 8º desse decreto, não definindo de forma objetiva, né, o que dará ao prefeito o poder de coibir um evento que esteja, inclusive, já autorizado pelos órgãos locais, acaba, né, se caracterizando como um dispositivo autoritário, um dispositivo, né, preocupante. A gente sabe que, muitas vezes, esses decretos são feitos na boa intenção de um prefeito, mas formatam uma política de Estado, né? E a gente, ainda, né, que acredite nas boas intenções do prefeito, né, fica um dispositivo autoritário como esse à disposição, né, de outras gestões que podem, a seu bel prazer, a sua intenção pessoal e etc. e tal, acabar com um evento com mais de 100 pessoas, que pode ser, por exemplo, uma roda de samba, que é muito comum no Rio de Janeiro, etc. e tal, ou qualquer outro evento, seja ele de natureza religiosa, né, ou cultural. É evidente que a intenção é conversar com o prefeito, dialogar, para ver como é que, né, se ajusta esse dispositivo a normas, né? Quer dizer, o que implica, eventualmente, em dar ao prefeito o poder de impedir a realização de um evento, mesmo que ele já esteja autorizado ou em realização. Então, eu quero deixar aqui a minha preocupação e dizer também que não sou daqueles que partem do princípio que o prefeito, né, ao assinar um decreto dessa natureza, esteja necessariamente imbuído da intenção de criar dificuldades para manifestações de caráter religioso, especialmente de origem afrodescendentes ou afro-brasileiras. Mas, ainda nessa linha, e ouvindo aqui os dois vereadores que me antecederam, aliás, colegas brilhantes, sempre presentes, sempre procurando debater os temas da cidade. Aliás, depois de ouvir o nobre vereador Otônio de Paula, fiquei assim com a
sensação de que nós vamos ter candidato ao Senado, oriundos aqui da Câmara, né? E se for Vossa Excelência, será, né, com muita simpatia que verei essa possibilidade. De qualquer forma, foi trazida aqui a questão, mais uma vez, aliás, né, do foco que tem sido conduzido à questão da Guarda Municipal por conta do secretário de Ordem Pública, né, Coronel Amêndola. Não sei se é exatamente essa a política do prefeito, né, certamente, né, o prefeito vai... Eu tenho a sensação de que o prefeito ouve os seus secretários e muitas vezes é induzido, né, pelos seus secretários a adotar determinados procedimentos que não é necessariamente aquilo que, né, está enfim, na sua intenção, na sua vontade de realizar as coisas. O que foi trazido aqui como plano estratégico e definição de redução de 50% de pequenos delitos na orla, né, tem tudo a ver com aquilo que a gente tem, né, insistido por várias vezes, retornado à Câmara de Vereadores, que é o debate sobre o que significaria ou não a Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Só para informar, eu ontem estive com dirigentes do meu partido e provavelmente, é quase certo, que o partido ingressará com uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, em relação ao último projeto de lei aprovado por nós aqui, aberrantemente inconstitucional, a meu ver, como eu disse, né, e que dá à Guarda Municipal o poder de polícia, né, já por várias vezes argumentado por nós aqui, que é inconstitucional. Mas verificamos que isso acaba aparecendo em plano estratégico, aparecendo, né, em outras decisões de governo, que, a meu ver, é absolutamente não só inconstitucional, como incorreto do ponto de vista de política pública. Quero dizer também que, dentro dessa linha, né, da discussão da segurança pública no nosso município, ontem, né, mais uma jovem de 10 anos foi assassinada num desses confrontos entre polícia e marginais. Essas coisas se tornaram de tal ordem, rotina na nossa cidade, né, que já nem mais tem o destaque na imprensa, o destaque, até aqui mesmo na Câmara, que em algum momento já teve, né, até porque virou uma rotina diária, cotidiana, né, enfrentamento entre policiais e bandidos, bandidos e bandidos, né, e pessoas inocentes, principalmente crianças, acabando como vítimas desse enfrentamento. Então, há uma comissão criada aqui por mim, e que tem a participação também da vereadora Marielle e do vereador Otônio de Paula, cujo objetivo é promover a redução de homicídios e a política, de uma política de cultura de paz. Agora, nesse último final de semana, dentro dessa linha, em torno de 4.000 pessoas, muitas dessas pessoas, presidentes de associação de moradores, representantes de comunidades pobres do Rio de Janeiro, fizeram uma manifestação na orla do Rio de Janeiro, defendendo aberta e claramente uma política de redução de violência em relação a essas comunidades. Normalmente, quando se traz esse tema a debate, seja aqui, seja na Assembleia, seja em qualquer outro fórum, né, a imagem que fica é que nós somos os defensores de direitos humanos e, como defensores de direitos humanos, nós somos defensores de bandido contra a polícia, né? O que é uma absoluta idiotice. Na verdade, como ser humano, né, como médico, como representante dos cidadãos da cidade do Rio de Janeiro, é claro que uma preocupação, né, que tenho é com a vida das pessoas. Né? Cada pessoa, seja ela qual for, né, cada cidadão, seja ele qual for, né, que morre como consequência desses episódios,
nos traz um certo grau de indignação, a sensação de que alguma coisa poderia ter sido feita para evitar, né, a perda de mais uma vida, de mais uma criança, de mais um jovem, o sofrimento de mais uma família, a perplexidade de mais uma comunidade. Enfim, alguma coisa precisa objetivamente ser feita. Então, eu ontem estive reunido com líderes daquela comunidade de Manguinhos, onde tem sido frequente e mais intenso esses enfrentamentos, e aonde tem ocorrido mais mortes, inclusive de civis, como aconteceu no final de semana, quando um casal de idosos foi baleado, né, e acabaram morrendo por conta desse enfrentamento entre policiais e bandidos. E o resultado desse encontro é que nós estaremos promovendo, já até comuniquei ao vereador Otônio de Paula, um grande encontro de lideranças comunitárias aqui, se possível trazendo representantes, né, do comando da Polícia Militar, da Polícia Civil, trazendo promotores ou procuradores de justiça, defensores públicos, para que a gente possa, quem sabe, a partir desse debate, né, estabelecer uma política que, de alguma forma, possa implicar na redução de homicídios e avançar na cultura de paz do nosso município. O que não é mais possível é aceitarmos passivamente, sem sequer uma manifestação, né, enfim, através das nossas palavras, com relação a tudo isso que a gente vem assistindo ocorrer cotidianamente, diariamente em nossas comunidades, né, sem que nenhuma providência efetivamente seja tomada. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Próximo orador inscrito é o senhor vereador, professor Rogério Rocal, que dispõe de 10 minutos. Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, hoje no jornal Extra foi divulgada a relação de escolas que receberão reformas na cidade do Rio de Janeiro. A matéria diz assim: Prefeitura promete reforma de 101 escolas. Obras incluem ar e internet. A unidade onde Maria Eduarda foi morta será toda murada. Aí vem falando, a Secretaria Municipal de Educação, SME, escolheu as 101 escolas que passarão por reformas. A pasta ainda pretende climatizar as unidades que ainda restam, tal. Enfim, a estimativa de que essas obras custarão 150 milhões. O dinheiro está sendo negociado com a Caixa Econômica Federal, a expectativa da Secretaria de que a verba chegue até o final de setembro. E por aí vai. Aqui foi omitido, mas poderia ser colocado. A Câmara de Vereadores aprovou um empréstimo de 653 milhões na semana passada, onde 150 milhões estavam destinadas, nem era isso aqui, deve ser outro carimbo, porque o dinheiro que a Câmara votou, a autorização do empréstimo que a Câmara votou, foi para as escolas do amanhã. Aqui fala 101 novas escolas, 101 escolas existentes. Então, primeira dúvida é essa. O recurso que nós aprovamos na Câmara para as escolas era para escolas do amanhã, a conclusão das escolas do amanhã, ou a reforma de 101 escolas? Então já fica a primeira indagação a ser feita à Secretaria de Educação. Vamos continuar. Aqui, no anexo, antes do anexo fala o seguinte: as escolas que passarão por obras foram eleitas com base no Censo de Infraestrutura Escolar de 2017, realizado pela SME, nas vistorias do programa Conservando Escolas. Outra, aí entra a minha segunda pergunta. Quem é a pessoa jurídica da Conservando Escolas? Qual empresa contratada pela Secretaria Municipal de Educação que presta serviços
em nome da Conservando Escolas. Porque Conservando Escolas é uma empresa que presta serviço nas escolas que têm problema. Mas eu vou relatar uma vistoria que eu fiz essa semana, onde a pendência da Conservando Escolas desde janeiro desse ano. Então, colocar Conservando Escolas não diz a pessoa jurídica que representa a Conservando Escolas. Ou quais empresas que prestam serviço para a prefeitura em nome do programa Conservando Escolas. Realizadas pela empresa municipal de urbanização, a Rio Urb, em 2014 e 2015. Em relatórios das CREs e no diagnóstico do TCM. Então, houve, pelo que eu vi, um conjunto do TCM junto com as CREs, indicando qual escola que estava numa situação, qual escola que estava em outra. Até aí, parabéns. O anexo mostram as 101 escolas. Curiosamente, Campo Grande, aí eu venho falar de onde eu moro, de onde eu conheço, não tem nenhuma escola aqui que eu não conheça. Curiosamente, aqui em Campo Grande está, com todo respeito a essas escolas, que merecem mais do que isso. Escola Municipal Jesus Soares Pereira, que fica ali na Rua da Consolação, no subbairro Moinho, em Campo Grande. Escola Municipal Venezuela, centro de Campo Grande. Não tem muito tempo, recebeu uma reforma porque pegou fogo. E creche Padre Walter da Costa, também em Campo Grande, de fato, merece toda a atenção da Secretaria. Mas aqui nesse relatório, senhora presidente, não entrou um CIEP que foi objeto da minha visita dessa semana, onde quando chove, as crianças não têm aula. Eu visitei a escola não tem, está tendo alagamento toda vez que chove. Portas do banheiro não existem. A escola está toda ruim, numa situação precária. Um CIEP em Campo Grande, chamado CIEP Lamartine Babo. Se não, aqui nesse relatório não entra, mas deveria entrar. Senhora presidente, convido Vossa Excelência para conhecer a rua Campo Maior, onde existe o CIEP Lamartine Babo, totalmente depredado, onde a comunidade ocupa o espaço lateral, onde Conservando Escola fez um buraco em janeiro e não voltou até hoje para resolver, onde o portão está caindo. Aí, falando em portão caindo, senhora presidente, aqui nessa relação também não entrou a Escola Amazonas, onde recentemente um portão caiu em cima da criança que veio a óbito. Quem é que não lembra desse episódio recente? Então, nada contra a reforma de escola. Tem que reformar mesmo. Louvo a iniciativa. Mas aqui tem que ter esclarecimentos de que fato as escolas precisam de reforma e que não pode ser uma escolha de gabinete, de escritório, de central, núcleo central. Tem que ir na ponta. Vamos para Guaratiba, que é a 10ª CRE. Eu também conheço, da Comissão de Educação, que eu estou desde 2015, nós fizemos aqui 12 audiências públicas pela Comissão Permanente, sendo 11, uma em cada CRE, e uma especial na área da Maré. Então, o chão da escola, nós conhecemos bem, por conta do relatório que nós solicitamos a cada escola para falar os seus problemas. Talvez esse relatório que a Câmara produziu não esteja no núcleo central. A Guaratiba está aqui, ó, com todo respeito às escolas de Guaratiba. Guaratiba, Escola Municipal Jonathan Serrano, Largo do Correia, em frente a Michelin. Conheço. Escola Municipal Gastão Rangel, Área da Pedra. Conheço. Escola CIEP Poceiro Mário Vaz, Estrada Magarça, Jardim Maravilha. Conheço.
Só que não colocaram aqui, senhora presidente, a Escola Municipal Floripe Angladas Lucas, que fica na estrada Barra de Guaratiba, uma escola que foi construída no Morrinho, uma escola desse tamanhozinho, onde as crianças cadeirantes sofrem por conta da escadaria que começa na estrada principal e sobe uma ladeira. A escola pequena, que se um professor der um espirro numa sala, na outra sala dá um saúde para o professor. Escola precisando de uma construção, precisando de uma reforma, não entrou na relação. Outra escola que precisa naquela área, senhora presidente, Escola Municipal Narcisa Malha, Escola Raimundo Leôncio, dentro da Estrada das Taxas. Então eu, com todo respeito e carinho, a informação dada ao jornal Extra do dia de hoje, mas eu acho que tem que ser feita uma nova listagem das escolas que de fato precisam de atendimento por parte da Secretaria Municipal de Educação. E com isso, dar dignidade àqueles alunos e professores que lá trabalham. Senhora presidente, essas são as minhas considerações nesta tarde de hoje. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Felipe Michel, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, vereadora e amiga presidente Tânia Bastos, vereadora Tânia Bastos. Boa tarde a todos os amigos vereadores. Mais uma vez, ontem eu trouxe um alerta em relação ao sistema de transporte da nossa cidade. Hoje eu vou trazer mais um alerta em relação a tudo que está acontecendo em relação aos transportes da nossa cidade do Rio de Janeiro. Com tudo que aconteceu de domingo para cá, uma questão, vereador Fernando Willian, que ontem a gente também levantou isso aqui, o senhor falou com muita propriedade, é o que está acontecendo, que a notícia que saiu ontem, e que muitos não se atentaram ainda, é em relação à bilhetagem do Rio Card. 70% do transporte através de ônibus, toda a receita é através da bilhetagem eletrônica, através do Rio Card. E as contas da FETransport estão bloqueadas. Então, eu queria alertar aqui a casa e alertar a cidade do Rio de Janeiro que nós podemos, em breve, ter um problema muito sério em relação ao transporte da nossa cidade. Não só em relação ao ônibus, em relação ao trem, em relação às barcas, em tudo que envolve a bilhetagem eletrônica. Porque a partir do momento que está bloqueado, as contas estão bloqueadas da FETransport, a FETransport não consegue passar essa verba, essa receita para as empresas. Então, como é que as empresas vão dar continuidade a esse trabalho? Não estou aqui defendendo o desbloqueio, estou aqui preocupado com a população da cidade do Rio de Janeiro, porque a partir do momento que a FETransport, através do Rio Card, não passar essa receita para as empresas da cidade do Rio de Janeiro, a gente vê que vai ter um colapso no transporte da nossa cidade. Nós já estamos beirando um colapso na região, na questão do transporte da nossa cidade. E a partir do momento que não for repassado essa receita, então a gente queria levantar aqui um alerta para todos nós vereadores aqui da Câmara Municipal, que o problema pode ficar muito mais sério do que já está. Essa situação vergonhosa que nós chegamos em relação ao transporte da nossa cidade, que ontem nós aqui debatemos a questão do saldo remanescente misturado com o valor das passagens, e agora também temos essa questão que é muito preocupante, que assim as empresas, como é que as empresas vão pagar aos seus funcionários a partir do momento que ela não recebe a sua receita que vem através da bilhetagem eletrônica. Então, isso é uma questão que eu queria levantar aqui, trazer para casa, com relação ao bloqueio. O bloqueio é certo? O bloqueio é certo, mas é preocupante por não passar essa verba para as empresas. Então, queria, vereador Fernando Willian, vereador Verônica Costa, vereador Rogério Rocal e todos aqueles que estão assistindo, vereadora Tânia Bastos, isso é uma questão que a gente vai ter que estar de olho para saber como é que vai ficar isso. É preocupante. Eu, como membro da Comissão de Transportes, vou conversar com o vereador presidente Alexandre Esquerdo, o vereador também Marcelino de Almeida, que nós vamos ter que fazer aqui na volta do recesso na casa uma audiência pública, porque a questão já chegou no seu limite e nós vamos ter que debater sim tudo que envolve ao BRT, as linhas de ônibus da nossa cidade,
todas as questões de bilhetagem eletrônica, todas as questões que envolvem os rodoviários. Então, já chegou no limite. Precisamos fazer uma audiência pública para direcionarmos os trabalhos daqui, da nossa casa, do que é melhor para a cidade do Rio de Janeiro, para que a população, porque no final, vereador Fernando Willian e Verônica Costa e Rogério Rocal, quem paga sempre é a população da cidade do Rio de Janeiro. Agora, bloqueou, agiram de forma errada, bloquearam as contas, não repassa para as empresas não pagam quem? Aos trabalhadores, os trabalhadores não vão trabalhar. Aí quem é prejudicado? A população da cidade do Rio de Janeiro, que não vai ter o seu direito de ir e vir. Então é isso que eu queria, em primeiro lugar, trazer um alerta aqui para essa casa em relação ao bloqueio das contas da FETransport, sendo assim o bloqueio do Rio Card, que não vai repassar o que vem de receita para as empresas do que é utilizado no transporte público da nossa cidade. Pode falar, vereador. Bom, eu acho extremamente oportuno que Vossa Excelência traga essa situação, não é, para reflexão de nós, vereadores. É bem provável, né, que a gente chegue numa situação de caos e calamidade, já que com o bloqueio dos recursos da FETransport, né, os recursos, de um modo geral, não serão repassados, né, aos outros modais. Quer dizer, trazer ao debate público, como a Vossa Excelência tem feito em outras oportunidades, é extremamente positivo para a reflexão de todos nós e dar oportunidade a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, têm vivência nessa área de transporte, possam se manifestar. Quem sabe até encontrar uma solução junto ao Poder Judiciário, né, que bloqueou as contas da FETransport. Mas, assim, uma coisa a gente não pode deixar de reconhecer, né? O nosso país, ele, durante algum tempo, foi uma bagunça absolutamente geral, né, e desproporcional. Eu sou do tempo, volto a dizer, que a FETransport mandava na Câmara de Vereadores. Aqui não se aprovava absolutamente nada que contrariava os interesses da FETransport, né? Não tenho provas, não vou aqui acusar nenhum colega, já não faria isso, né, até porque no meu tempo só tem um vereador aqui, né, os outros são todos, aliás, tem dois, mas... o Paulo Pinheiro, mas o Paulo Pinheiro veio depois, chegou depois, etc. E tal. Mas, como eu disse ontem, havia comentários de que rolava aqui um PPzinho e tal, para alguns vereadores não votarem nada que contrariasse o interesse da FETransport, o que acontecia também na Assembleia Legislativa. E hoje, né, por tudo que está se investigando aí, a possibilidade de que isso seja real é muito grande. Enfim, então nós estamos pagando, a sociedade está pagando o preço, né, da má conduta política, da má conduta, né, de representação, dos malfeitos praticados num passado recente. Né, não é só pela FETransport. A gente está vendo, por exemplo, o que está acontecendo com o país. Né, na medida, por exemplo, que a Operação Lava Jato inibe a ação de grandes empresas no ramo, por exemplo, imobiliário, ou de grandes obras, como é o caso da Odebrecht, OS, etc. Milhares e milhares, centenas de milhares de trabalhadores perdem o seu emprego. Mas o que fazer? Deixar que a situação continuasse naquela baderna, né, na desordem, em que, na verdade, o poder era comprado por esses empresários e, né, gerido em favor desses empresários, não em função do interesse da população de modo geral. Só para terminar, acendeu a luz vermelha ali, mas assim, a denúncia do Procurador-Geral de Justiça é que só o governador, né, Sérgio Cabral, levou 122 milhões da FETransport. Imagina quanto não rolou de dinheiro da FETransport, né, para manter seus interesses junto ao poder público em todas as esferas de poder. A gente também não retira o judiciário, não. Né? E quantos bilhões isso não custou? Esse dinheiro veio da onde? Né? Certamente não veio do bolso do empresário, isso veio do bolso da população. Então, assim, a gente tem que ter a habilidade, como Vossa Excelência tem tido, de saber que, né, essas situações, né, que sinalizam até o caos, né, elas, num certo sentido, foram decorrentes da má prática política, né, de colegas que nos antecederam aqui, e que a gente espera que isso não continue a ocorrer, né, desapareça da vida política do nosso país. Perfeito. Excelente, vereador Fernando Willian. Essa questão até é muito importante, vereador Fernando Willian, vereador Paulo Pinheiro,
até essa questão, vereadora Verônica Costa, o saldo remanescente, o projeto de lei que eu dei entrada aqui na casa, em relação ao saldo remanescente, ele ser utilizado na melhoria do transporte público e na gratuidade, é justamente para esse saldo remanescente não ficar voando na mão dos empresários, um saldo, uma verba, um valor que não é do empresário, na verdade essa verba é nossa, é da população da cidade do Rio de Janeiro, e ali aquele saldo remanescente, eu tenho certeza que dali que sai esse dinheiro. Então esse saldo remanescente, ao invés dele ficar na mão do empresário, que não é dele, se apropriando de um dinheiro que não é dele, a gente utiliza esse saldo remanescente na melhoria do transporte público. E essa questão do não repasse do Rio Card para as empresas, ou não repasse para os permissionários do STPL da cidade do Rio de Janeiro, então a partir do momento que não vai ter esse repasse, você para com todos os modais da cidade, seja o STPL, seja o ônibus, o BRT, o trem, o metrô, as barcas. Então a gente é um sinal de alerta aqui para casa, para que nós possamos ficar muito atentos, que em breve nós podamos, que nós não possamos ter um colapso aqui na nossa cidade em relação ao transporte público. E uma questão que eu queria também deixar aqui para os amigos vereadores, eu como presidente da Comissão de Esportes, eu tive uma reunião essa semana com a subsecretária Patrícia Morim, e mais uma vez eu fui conversar com a subsecretária da minha preocupação em relação às vilas olímpicas, que ainda não voltaram à sua totalidade, em relação a subsecretária Patrícia Morim, com a sensibilidade do prefeito Marcelo Crivella, estão acelerando, estão em processo de licitação. Ela me garantiu que dentro de 2 a 3 semanas as vilas olímpicas já vão começar a voltar ao seu normal. Então isso é uma questão que é muito importante para a cidade do Rio de Janeiro. Eu, como membro da comissão e um ex-atleta, precisamos retomar as vilas olímpicas, precisamos retomar os projetos esportivos. São crianças que precisam de praticar o seu esporte. O esporte é social, o esporte é saúde, o esporte é importante, é educação para as nossas crianças e os nossos jovens. Isso é uma questão. E voltando à questão do esporte, vereador Fernando William, presidente, para encerrar, é muito importante também uma questão que muito me preocupou ontem, em relação aos fiscais da nossa cidade. Eu até conversei isso com o nosso prefeito Marcelo Crivella, que tem fiscais que passaram no concurso e estão aguardando serem convocados. E eu fiquei até muito triste ontem da gente ver policiais civis indo para a porta da garagem da empresa de ônibus, se eu não me engano, São Silvestre, para fazer o papel da fiscalização. Então, mais uma vez eu vou solicitar ao prefeito a sensibilidade. Eu acho importante para a cidade convocar mais fiscais para que possa trabalhar com um efetivo maior, fiscalizando assim esses ônibus da cidade do Rio de Janeiro, que em várias situações estão ainda num estado muito precário, e com os fiscais, com um efetivo maior de fiscais, eu tenho certeza que nós vamos melhorar essa qualidade de fiscalização na cidade do Rio de Janeiro. Eu tenho certeza absoluta que isso também é uma meta do prefeito Marcelo Crivella, e nós, como vereadores dessa casa, vamos acompanhar, vamos fiscalizar, para que possa atender a população da cidade do Rio de Janeiro, que ontem nós vimos 75 ônibus da aviação São Silvestre não saíram das garagens, pois o estado era precário. Então, nós precisamos também de colocar o maior efetivo de fiscais na nossa cidade para melhorar o transporte da nossa cidade, que hoje ainda está deixando a desejar. Mas eu tenho certeza absoluta que isso aí é um trabalho, uma cultura viciosa, que vem de anos, e que nós aqui, com o compromisso que nós temos com a cidade do Rio de Janeiro, nós vamos colaborar com o secretário de transporte, vamos colaborar com o prefeito Marcelo Crivella, para entregarmos para a cidade um sistema de transporte que atenda verdadeiramente a cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, vereadores da casa. O próximo orador inscrito é o vereador... Vereador, se Vossa Excelência quiser mais uma vez utilizar o teu tempo, a palavra, o vereador Remon vai fazer nos 20 minutos, então tem tempo para se falar. Ele estava inscrito, mas aí ele pediu para... Ele se inscreveu para os 20 minutos. A presidência franqueia a palavra. Com a palavra franqueada, o vereador Paulo Pinheiro. Senhor presidente, a transição é rápida, senhor presidente. Eu não quis interromper aqui o vereador Felipe Michel, já tinha sido contemplado com as palavras do meu antigo antecessor, Fernando William. Nós somos aqui agora temos que criar o grupo dos cabeças brancas, né?
que acho que não serão contrários às cabeças pretas, mas tem muita cabeça branca aqui agora que precisa falar mais um pouquinho. O senhor colocou aqui, eu vi a intervenção do vereador Fernando William, absolutamente justa a sua colocação. Nós temos que pensar, a partir desse evento de ontem, da Operação Ponto Final, nós temos que pensar que tudo que está feito, seja lá no Estado com a FETranspor, seja aqui no Rio com a Rio Ônibus, porque nós não podemos dissociar essas irmãs siamesas, né? São a FETranspor e a Rio Ônibus. Todos os contratos, tudo que eu fiz, absolutamente estão sob suspeita. Nós não podemos deixar isso de lado. Tudo que há sobre transporte aqui no Rio de Janeiro, a partir do que vimos ontem, está sob suspeita. Não é à toa que temos 2 pedidos de CPI na casa sobre esse assunto, que já tivemos um há 3 anos atrás que não conseguiu prosperar. É preciso discutir, e nós podemos, tem várias nuances, mas eu queria me ater ao preço das passagens. E aqui, mais uma vez, mesmo nós, do pessoal que somos oposição, temos um trabalho de oposição responsável ao governo, de oposição ao governo Crivella, temos que parabenizar a atuação do secretário de Transporte nessa discussão do preço das passagens. Sem a gente estar conhecendo bem como é que essa discussão está andando entre o executivo e as empresas sobre a questão do aumento das passagens. É claro, o que nós vimos que apresentado ontem e hoje nos jornais sobre o preço das passagens no Estado, não há nenhuma dúvida que há uma gordura enorme nas passagens, no preço das passagens do Estado. Uma gordura que nós não sabemos que gordura é essa. É preciso avaliar que gordura é essa que está no preço das passagens do Estado e se não tem também aqui no município isso. E não adianta a gente dizer, porque foi aprovado, que o projeto vai modificar, vai aumentar o preço. Este contrato tem que ser revisto. Tem que ser revisto. Nós sabemos que vários e vários... O prefeito anterior dizia, enchia o peito para dizer que o Rio de Janeiro não dava subsídio para os ônibus. Não dava subsídio com o nome de subsídio. O que era, durante um tempo da legislação passada, isso foi muito discutido aqui, o que eram os equipamentos colocados nas escolas, no valor na época de 32 milhões de reais, para dar o mesmo equipamento da gratuidade, foi colocado nas escolas para validar, para controlar a presença dos alunos. Aquilo ali claramente foi um subsídio dado pelo governo. O preço das passagens, há outro fator importante que nós precisamos entender. Por que na hora de avaliar, quem é que avalia isso? Quem é que fiscaliza isso? Tribunal de Contas. Nós precisamos entender melhor, nós vereadores, e nós não vimos assim um grande interesse na Câmara em discutir isso, por que na discussão dessa caixa preta da FETranspor Rio Ônibus, o Tribunal de Contas, os técnicos do Tribunal de Contas, chegaram à conclusão que a passagem tinha que diminuir de preço, e depois os conselheiros disseram que não, que tinha que aumentar de preço. Essas coisas todas precisam ser revistas, diante do que está aqui na nossa cara. Não é uma questão de perseguir, não é de acabar com os portugueses, como são chamados os portugueses, meus conterrâneos, portugueses do transporte, não é isso. Nós precisamos entender que tem várias nuances. Por exemplo, as empresas de ônibus dizem que tem um prejuízo enorme, que várias empresas de ônibus perderam, mas se vocês forem avaliar, quem é o operador? Quem é o operador da venda de passagens do VLT? São eles. São eles os operadores. Estão ganhando dinheiro. Quem são os operadores lá no BRT? Eles também estão lá presentes. Então, acho que nós precisamos entender que é necessário uma CPI nessa casa para discutir esse assunto, para tentar discutir profundamente esse assunto, independente do que está acontecendo. Está claro, o que acendeu uma luz agora com o que está, tudo isso que está vendo, é absolutamente claro que foi no Estado. Mas nós não podemos deixar de pensar que aqui no Rio de Janeiro são os mesmos donos de empresas, os consórcios formados, são um conjunto das empresas anteriores, todo mundo geneticamente tem a mesma origem. Todos eles, FETranspor e o ônibus, são a mesma coisa. E nós não temos dúvida que, por que não se conseguiu, vereador? Durante anos, aqui na legislatura passada, discutimos, apresentamos projetos sobre a questão da climatização dos ônibus. Por que não se consegue avançar na climatização dos ônibus? Por quê? Por que agora é preciso, nesse auge, a Polícia Civil vai lá e encontra numa empresa 75 ônibus irregulares? Pensou se eles fossem as outras empresas? E eu me preocupo muito com essa discussão, eu já comecei a ouvir hoje por várias pessoas,
a discussão da Justiça ter bloqueado os recursos da FETransport, o advogado da FETransport dizendo o seguinte: isso pode repercutir num grave problema para a população. Pode não haver dinheiro para comprar combustível, pode não ter dinheiro para trocar os pneus dos ônibus. Ora, senhores, isso é algo muito primário para ser discutido dessa maneira. Portanto, a sua colocação é importante, o vereador Fernando colocou, muito importante. Esta casa não pode se esconder dessa discussão. Nós não podemos fingir que não está acontecendo nada, enfiarmos a cabeça debaixo da terra e deixar as coisas. Não, esta casa precisa aprofundar a discussão sobre a política pública de transporte. E é aqui nessa casa que se discute isso. O Executivo, da mesma maneira, tem que estar alerta como é que vai trabalhar com isso. Porque é uma grande novidade o que aconteceu e aquilo que foi mostrado inicialmente pela Operação Ponto Final é importante que nós possamos discutir em relação às políticas públicas de transporte aqui no município do Rio de Janeiro. Muito obrigado. A palavra continua franqueada. Não havendo quem se manifeste, a presidência suspende os trabalhos até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa a segunda parte. O orador inscrito é o nobre vereador Raimon, que dispõe de 20 minutos. Senhor presidente em exercício, senhores vereadores e vereadoras presentes aqui no plenário ou nos acompanhando dos seus gabinetes, quero também saudar a todos os que trabalham aqui no plenário da Câmara Municipal e que nos acompanham de uma forma ou de outra nesse momento da sessão. Quero fazer uma saudação especial aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura que hoje fazem a sua manifestação em Botafogo, lembrando a Prefeitura do Rio de Janeiro que é preciso dialogar mais com a cultura, é preciso compreender a importância da cultura, que deve culminar, um pouco a intenção, deve culminar na discussão orçamentária da cultura. É impossível que uma cidade como o Rio de Janeiro invista tão pouco na cultura e, portanto, essas movimentações que se abrem hoje, que na verdade hoje tem uma grande manifestação em Botafogo, que essas manifestações certamente caminharão para se discutir o aumento do percentual aprovado para a cultura no orçamento do município do Rio de Janeiro. Nós vivemos dias muito difíceis na política brasileira. Interessante é que uma tragédia sucede a outra e parece querer fazer esquecer a anterior. Aqui surge hoje, quase que coloca um véu, coloca uma cortina naquela que aconteceu ontem. Por exemplo, o retorno do senador do Pó, Aécio Neves, ao Senado Federal é uma vergonha. Eu fico pensando, como é que eu vou falar para os meus alunos? Como é que eu vou falar para a juventude? Como é que eu vou falar para a juventude para entrar na política, para galgar os espaços públicos da política, se nós temos o Supremo Tribunal Federal que diz que o senador Aécio Neves tem uma carreira elogiável e que, portanto, pode retomar o seu mandato. Se a gente escuta do próprio senador Aécio Neves dizer que o que ele fez de ter recebido os 2 milhões de reais à JBS, isso não é crime nenhum, e que ele tem a sua consciência tranquila. O único problema que ele teve, o único erro que ele admite ter tido, foi ter entrado nessa história. Que história? Que história, senador Aécio Neves? O que aconteceu na semana passada, quando o Supremo Tribunal Federal diz que Aécio Neves pode retomar o seu mandato no Senado Federal, é vergonhoso. Como é que a gente vai dizer para os nossos filhos que a política é coisa séria? Como é que a gente vai dizer para a juventude que na política há espaço para os homens sérios, se os que logram êxito, os que têm logrado êxito, são aqueles que enxafurdam na lama
e que, portanto, depois são acobertados por aqueles que deveriam guardar a Constituição, mas que vergonhosamente, eles rasgam a Constituição. O momento que vivemos é sim um momento de golpe, um golpe que está em curso, que não é um golpe contra a presidenta Dilma nem contra o PT, é um golpe contra o povo brasileiro, um golpe que traz para as costas do povo brasileiro, que traz um recado muito claro: vamos acabar com os seus direitos. O golpe colocado pela grande mídia, o golpe colocado pelo parlamento, o golpe colocado pelo judiciário, é um golpe que se aninha naquelas possibilidades concretas de retirar o direito dos trabalhadores. Haja visto as reformas que estão propostas pelo presidente usurpador Michel Temer, quando diz que a reforma da Previdência resolverá o problema de caixa do INSS, esquecendo-se de cobrar dos sonegadores, quando diz que a reforma do ensino médio dará protagonismo à juventude, quando na verdade o que faz é levar a juventude ao ostracismo, levar a juventude à negação da sua vocação, quando coloca o projeto de terceirização em pauta, em curso, para dizer que as relações de trabalho podem ser tratadas no nível da terceirização, quando apresenta a reforma trabalhista e diz, por exemplo, que o trabalho intermitente é uma realidade no mundo inteiro. O que nós temos, na verdade, nesse momento de golpe, nós temos o golpe sendo continuado, quando o Supremo Tribunal Federal, além de libertar o senador Aécio Neves, além de devolver ao senador Aécio Neves o direito de assentar-se na sua cadeira no Senado Federal, envergonhando aqueles que lidam com a juventude, aqueles que querem promover a juventude para assumir os espaços na política, o mesmo Supremo Tribunal Federal diz que não tem problema nenhum, que aquele senhor que carregou a mala do Michel Temer, com 500 mil reais, que ele não precisa estar preso, porque aquilo é apenas uma questão contingencial. Que moral nós temos para discutir com as pessoas que as instituições brasileiras seguem à risca aquilo que é preconizado na Constituição Federal? Nesse cenário, situa-se o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, que teve a notícia no domingo passado, próximo passado, da prisão do senhor Barata, que teve refrescada a sua memória de quão ruim é a prestação de serviço de transporte coletivo na cidade do Rio de Janeiro. Eu tenho aqui dessa tribuna, desde fevereiro de 2009, tenho dito à exaustão que o nosso transporte público é um transporte de baixa qualidade, que os nossos ônibus estão em cima de chassis de caminhão para uma cidade onde tem um enorme contingente de pessoas idosas com mobilidade reduzida. Tenho dito à exaustão dessa tribuna que a nossa tarifa, uma das mais altas tarifas do Brasil, tem também para nós como resposta ônibus numa cidade como é o Rio de Janeiro, uma cidade quente, ônibus sem climatização. Tenho dito aqui dessa tribuna que essas mesmas empresas de ônibus exploram os seus trabalhadores, colocando os seus motoristas para fazer dupla função. E a minha argumentação, eu não tenho dúvida, ela é compreendida por todas as pessoas que me escutam. Se eu não posso dirigir o meu automóvel, apenas eu dentro do meu automóvel, com o celular à mão, se eu não posso dirigir o meu automóvel com um braço do lado de fora da janela, se eu não posso dirigir o meu automóvel com um cigarro fumando ao mesmo tempo, por que é que o motorista de ônibus pode ao mesmo tempo dirigir, cobrar
olhar o interior do ônibus, cuidar da segurança interna, descer do ônibus para manobrar o elevador para as pessoas com deficiência, para os cadeirantes? E a resposta é muito simples. A resposta é muito simples. Os motoristas de ônibus podem, porque é permitido aos empresários de ônibus da cidade do Rio de Janeiro fazerem da cidade o que eles querem. Os motoristas podem dirigir, cobrar, não ter um auxiliar dentro do ônibus para auxiliar numa emergência, numa outra necessidade, porque os empresários de ônibus fazem na cidade o que eles querem. Eles são donos da cidade, eles tomaram posse da cidade, podem explorar o trabalhador, podem demitir os cobradores, podem nos dar as péssimas condições de transporte que tem os nossos ônibus, podem nos dar os ônibus quentes, sem a refrigeração, sem a adequação climática, podem nos cobrar tarifas altas, podem deixar os estudantes nos pontos de ônibus sem recolhê-los, porque são acobertados por uma fiscalização sobre eles que não existe, podem tratar do aumento da tarifa diretamente com o executivo, não precisam passar por essa Câmara, podem trabalhar na Câmara Municipal para que projetos não sejam aprovados, mas felizmente, nós temos uma Câmara Municipal em 2017 que compreendeu já alguns sinais. Quando nós, por exemplo, votamos aqui esse ano 2 projetos de nossa iniciativa. Um dos projetos, que é o projeto daquele cartão, o cartão que a gente usa para passar no ônibus, que é o cartão usado no ônibus, que é o cartão usado no VLT. Quando nós aprovamos aqui nessa casa, que agora vai acabar a farra do restinho, aquele recursozinho pequeno que fica no cartão e que depois os empresários de ônibus recuperam, e que no ano passado a recuperação foi nada mais e nada menos que 90 milhões de reais. É R$1 de um, R$2 de outro, um dinheiro esquecido, um restante esquecido no nosso cartão. E os vereadores dessa casa aprovaram esse projeto. Agora precisamos que o prefeito Marcelo Crivella mande um recado para a sociedade e que não requeira a inconstitucionalidade do nosso projeto como alardeou querer. Porque o projeto foi vetado pelo prefeito, mas a Câmara derrubou e o presidente da Câmara promulgou a lei. Esperamos que o prefeito Crivella, depois de todas essas denúncias apresentadas nos últimos dias, compreenda que não pode levar para a justiça um projeto dessa importância. Um outro projeto que aprovamos nessa casa, em primeira discussão, foi o projeto do fim da dupla função. Acabar com a história de um motorista ser explorado, de um motorista colocar em risco a vida dos passageiros, de um motorista colocar em risco a vida dos transeuntes, dos pedestres. Colocar também na pauta da cidade do Rio de Janeiro, que os cobradores de ônibus devem voltar aos seus postos de trabalho, enquanto não houver a automação completa dos nossos ônibus. Os vereadores dessa casa já deram esse recado antes mesmo da denúncia sair, e aprovamos em primeira discussão esse projeto. Quando chegar o início da segunda metade desse ano legislativo, em agosto, nós vamos votar aqui no plenário da Câmara o projeto de lei que termina com a dupla função e que retorna os cobradores para os seus postos, para que essa realidade aconteça na cidade do Rio de Janeiro. Eu estive nesse final de semana em Belo Horizonte, fui acompanhar o sepultamento de um tio muito querido, e conversando lá em Belo Horizonte com um primo, que é motorista de ônibus, ele me disse: aqui em Belo Horizonte, nós só temos dupla função aos domingos, mas os empresários de ônibus têm vindo para cima e querem fazer aqui a mesma coisa que há no Rio de Janeiro, acabar
com essa história de cobrador nos ônibus. Mas disse ele, o prefeito, até o prefeito último, estava bancando isso. E nós estamos dizendo ao prefeito de Belo Horizonte, dizia o meu primo, motorista de ônibus em Belo Horizonte, que eles lutam para que a dupla função não seja estabelecida como regra normal e geral na cidade de Belo Horizonte. Aqui no Rio de Janeiro, é esta a realidade, e nós precisamos lutar contra ela. No início de agosto, haveremos de votar esse projeto aqui na Câmara, e tenho certeza que os vereadores virão, acordarão a esse projeto, acorrerão a esse projeto, votarão para a aprovação desse projeto. Tínhamos um substitutivo apresentado, mas o vereador retirou o substitutivo, e depois, disse-me o vereador, depois de aprovado o projeto, ele vai fazer alguns movimentos de projeto de legislação para automação. E está correto, não temos que embarrear esses processos, mas precisamos, enquanto isso não se ativa, precisamos acabar com a dupla função na cidade do Rio de Janeiro e retomar os postos dos cobradores. Haveremos de fazer isso em agosto. Aqui na Câmara Municipal, o recado deste projeto não está sendo dado depois das denúncias contra os empresários de ônibus, não está sendo dado agora que foram pedidos feitos 2 requerimentos para pedir CPI na Câmara Municipal, não, é anterior, e é bom que os vereadores se lembrem disso, que nós já aprovamos em primeira discussão esse projeto e o aprovaremos em segunda discussão, logo no início do mês de agosto. Mas é preciso a gente compreender que tudo isso que tem sido falado nos últimos dias, não pode de maneira nenhuma lançar uma cortina de fumaça sobre o que aconteceu há alguns dias atrás. Nós não podemos permitir que um fato como esse, que é grave, que é gravíssimo, do conhecimento da justiça, dos processos de corrupção feito pelas empresas de ônibus na cidade do Rio de Janeiro. Não pode esse processo agora lançar uma cortina como se agora todos os problemas fossem esse. Esse é um grande problema sobre o qual nós temos que nos debruçar. Mas temos que nos debruçar também sobre outras questões. Temos que discutir e continuar discutindo aquilo que nacionalmente tem se abatido sobre as costas dos trabalhadores brasileiros, que é o golpe em curso dado pelo usurpador Michel Temer. Temos que fazer uma leitura geral. As coisas estão muito conectadas. É bem possível que ao puxar a ponta desse novelo, a ponta desse carretel de linha, nós encontraremos muitas questões juntas, muitas questões que se darão, que são amalgamadas, que estão entrelaçadas. É muito bom a gente pensar e começar a alargar os nossos horizontes, que as empresas de ônibus que estão no Rio de Janeiro, certamente estão alinhavadas com esta máfia do poder do transporte público em outras capitais brasileiras. É bem possível que a gente compreenda, entenda e encontre muitas conexões com tudo isso que está acontecendo no Brasil, que é o golpe estabelecido no ano passado, em 2016, pelo senhor Michel Temer, pelo parlamento corrupto, liderado pelo bandido que está preso, Eduardo Cunha, pelo senhor Aécio Neves, que teve agora a prisão, a cadeira do Senado devolvida para ele, vergonhosamente, pelo STF, o mesmo senador que quando perdeu as eleições em 2014, declarou, um dia depois, não vamos dar sossego à presidenta Dilma, vamos ganhar. O mesmo senador que pediu contagem de votos, um dia depois das eleições de 2014. Pois não, vereador? A parte ao vereador Nobre Otônio. vereador Raymond, Muito obrigado, Vossa vereador. Excelência
sem dúvida alguma, tem servido de muita inspiração para novos vereadores dessa casa, pelo menos para mim, e o combate de Vossa Excelência, a luta de Vossa Excelência nesta pauta, nessa matéria corajosa, veio num momento interessante, porque foi às vésperas do estouro, do escândalo da FETransport, e que sem dúvida alguma nós veremos que a Rio Ônibus também está em todo esse esquema daqui a pouco. Ou seja, não há mais como o empresário de ônibus da cidade do Rio de Janeiro alegar falta de recursos para restabelecer o emprego de milhares de trabalhadores para serem cobradores nessa cidade. Então, parabéns pela sua garra, parabéns por voltar a esse assunto, e espero que após esse recesso, esta casa volte a dar dignidade a esses trabalhadores. Muito obrigado, vereador Otônio de Paula, e agradecer também ao vereador presidente da sessão. Encerro aqui a minha fala, dizendo que início de agosto voltaremos com o projeto da dupla função para o bem da cidade, da segurança de passageiros, transeuntes e para o retorno dos cobradores aos seus postos de trabalho. Muito obrigado. Terminado o tempo destinado ao grande expediente, não havendo matéria a ser examinada no prolongamento, passa a ordem do dia. A presidência informa que encontra-se à disposição dos senhores vereadores para consulta a redação final do seguinte projeto. Projeto de Lei 118/2017, mensagem 9/2017, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para exercício 2018 da outras providências. Caso não sofra emenda de redação, será considerada aprovada e irá autógrafo nos termos do artigo 249, parágrafo 1º do Regimento Interno. Com a palavra pela ordem, professor Rogério Rocal. Pela ordem. Eu vou permutar com o vereador Jairinho, peço em seguida. Vou ouvi-lo primeiro. Por favor, vereador. A palavra está com Vossa Excelência. Então, eu gostaria de solicitar ao presidente a verificação de quórum. Ter sido solicitado pelo vereador professor Rogério Rocal, solicitação de quórum, solicito aos vereadores que fiquem em suas bancadas. Primeira bancada, 1, 2, 3, 4, senhores vereadores. Segunda bancada, 1, 2, 3, 4. Terceira bancada, 1. Quarta bancada. Não, tem um vereador lá atrás. 1. E adentrou o vereador Renato Moura. Renato 5, contou? Mais o vereador Renato 5. Do Arraes também. Mais 2 senhores vereadores. Quarta bancada. Mais um vereador na presidência. Presente 13 senhores vereadores. Não há quórum para dar continuidade aos trabalhos de hoje. A presidente, antes de encerrar, declara encerrado o primeiro período ordinário da sessão da primeira sessão legislativa da 10ª legislatura e convoca para o dia 1º de agosto de 2017, às 14 horas, sessão ordinária, cuja ordem do dia será publicada no Diário da Câmara Municipal. Está encerrada a sessão.